Pastor Mariano, agora é com o senhor. Quem conhece o Pastor Mariano? Quem não conhece? Levanta a mão, deixa eu ver. Aí, muita gente não conhece o senhor pastor. Muita gente não conhece o Pastor Mariano, mas você vai conhecer agora. Pastor Mariano, que Deus abençoe o senhor. Boa noite, paz seja com todos. Parece que vocês estão com frio. É? Bom, vocês são de Santos Dumont, né? Já estão aclimatados. Mas a gente que é de Juiz de Fora, lá é um pouquinho mais baixo. E o clima lá é um pouco diferenciado daqui. Então lá está sempre um pouquinho mais ou menos, né? Mas está sempre para a diferença de 2, 3 graus. E lá está um pouquinho mais quente do que aqui. Ou menos frio do que aqui, né? Mas eu quero, primeiramente aqui, agradecer o convite que o pastor Carlos nos fez. É uma honra para nós podermos estar aqui, nesta oportunidade, compartilhando com vocês dessa campanha tão importante que está enfatizando a família. Hoje, nos dias atuais, a família está sendo grandemente bombardeada de todas as formas, de todas as maneiras possíveis. E a família sempre foi um alvo muito visado pelo inimigo das nossas almas, Satanás. Desde o início da Bíblia nós vemos Satanás atacando a família, aquela família lá, Adão e Eva, não é? Sendo alvo de Satanás. E nós vamos vendo que no transcorrer de toda a Bíblia é a família o alvo do inimigo. Nós vamos encontrar aí Noé, a sua família, e os problemas que vão surgindo, né, na família de Noé, os filhos, e vamos vendo aí no transcorrer da Bíblia as famílias, né, sempre no alvo do inimigo. A família, ela é a célula-mãe da sociedade. Grandes civilizações do passado desapareceram por conta exatamente da família ter desaparecido também, da família ter sido desestruturada. É o que nós estamos vendo hoje, a família, né, aí sendo alvo de grandes projetos, de grupos que estão atacando a família. A chamada ideologia de gênero é justamente um ataque maligno para desestruturar, para desconstruir totalmente a família. A questão gênero, de fato, é uma questão muito séria, porque, segundo esta ideologia, a menina não é menina e o menino não é menino. Ao nascer, eles não têm uma definição sexual. Só com o tempo é que eles vão optar, não é? Ou fazer a sua opção sexual. Ou seja, estão querendo que a responsabilidade da questão da decisão de sexo seja uma questão do Estado e não mais da família. E por aí nós vamos vendo
o estrago, né, que está se querendo fazer na família. Nós hoje estamos aqui para falar sobre um dos aspectos da família muito importante. Nós vamos falar aqui sobre o sacerdócio dos pais. Você sabe que na dispensação em que nós vivemos, a era da igreja, nós cristãos, a igreja, cada um de nós, é um sacerdote. E não mais aquele sacerdote como era do Velho Testamento, mas nós somos sacerdotes porque nós fazemos parte do sacerdócio de Cristo. E como sacerdotes que somos hoje, nós como pais, como família, nós somos exortados, ensinados a justamente primar pela família, principalmente pelos nossos filhos. Então eu vou ler aqui a palavra de Deus, 1 Pedro capítulo 2. Você pode abrir aí a sua Bíblia, versículo 9. Nós vamos ler esse versículo, mas temos também outras passagens que fala do sacerdócio de Cristo, ou que fala da igreja, dos cristãos como sacerdotes. E aí nós lemos o seguinte: então nós lemos aí 1 Pedro 2,9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Bondoso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela oportunidade que nos dás de podermos aqui estar reunidos na tua casa, congregados no teu nome e em tua presença, Senhor, para prestar a ti este culto de adoração. Obrigado pelo teu amor revelado na cruz por intermédio do teu Filho Jesus, o teu amor que nos alcançou. Obrigado pelo teu amado Filho, nosso Salvador. Perdoa, Senhor, os nossos pecados na tua presença e dá-nos, ó Pai, a bênção de podermos aqui compartilhar da tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações e nos ensine acerca da tua vontade para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus oramos. E todo o povo de Deus diga amém. Graças a Deus. Podem assentar, irmãos? Meus queridos, o sacerdócio dos pais no lar, importante nós podermos refletir como família, como pais, sobre essa questão. Na verdade, o sacerdote, lá no Velho Testamento, antes de Cristo, o sacerdote era um ministro oficial, habilitado para se aproximar de Deus e ministrar a favor do povo. Ou seja, ele era um mediador,
entre Deus e o povo. E os seus deveres estavam divididos em funções: serviço, ensino e oração. O serviço consistia na administração das cerimônias, nos rituais e nas práticas do culto a Deus. Quem eram os sacerdotes? Vamos aprender um pouquinho para nós entendermos a questão do sacerdócio hoje, na graça em que estamos. Quem eram os sacerdotes? O livro de Levítico, capítulo 1, versos 16 ao 21, dá as especificações de quem eram esses oficiais, esses ministros de Deus. Eles eram, na verdade, responsáveis para ensinar o povo a palavra de Deus. E eles eram responsáveis também para orar e interceder pelo povo. O sacerdócio foi outorgado por Deus a Arão. Arão era irmão de Moisés, era da tribo de Levi, uma linhagem, não é, que Deus escolheu para o serviço sagrado no templo, serviço sagrado de Deus. Então, o ofício de sacerdote, ele era hereditário, de modo que somente por nascimento alguém poderia receber esse título de sacerdote. Era uma questão de ser filho, né, do sacerdote. Então, não era qualquer um que poderia ser escolhido para ser sacerdote, porque o sacerdócio era hereditário, de pai para filho. Então, seja também digno de nota nós observarmos ainda que o sacerdote, ele não podia ter qualquer defeito físico. Isso é muito interessante nós analisarmos, porque Deus não aceita defeitos. Deus é santo, é puro, é o Todo-Poderoso, o Criador. E então Deus determinou que os sacerdotes tinham que ser perfeitos fisicamente. Ou seja, eles não podiam ter defeito visual, não podiam ter problemas de audição. Qualquer defeito físico, ele era rejeitado como sacerdote. Falando sobre isso, uma vez alguém disse: mas então Deus discrimina as pessoas? Ou discriminava? Não, isso não é discriminação, isso é seleção. Quando nós vamos selecionar, não é? Aí, por exemplo, um técnico vai fazer uma seleção do Brasil, ele vai escolher os melhores. É uma exigência de toda a nação. É uma seleção de craques. E Deus selecionava, não é? Aqueles que eram os melhores para servi-lo no altar. Claro, Deus é Deus. E Deus é santo. E o culto que nós prestamos a Deus não é um culto que é uma invencionice nossa. Não é como eu quero, você quer, que nós devemos cultuá-lo. Não. O culto foi Deus que estabeleceu. E é Ele que diz como é que Ele quer ser adorado. E Ele estabeleceu o culto, e estabeleceu regras e normas de como Ele quer ser cultuado. É direito dele, porque Ele é o Senhor. E é Ele que vai ser adorado e cultuado. Então, Deus era criterioso nessas questões. De modo que é importante nós entendermos isso. As vestes do sacerdote
eram muito especiais também. Então Deus tinha exigências com relação até mesmo às vestes do sacerdote, para que ele ministrasse e se apresentasse diante de Deus. E isso tudo, meus irmãos, muito nos ensina grandes lições. Hoje, todos nós sabemos que cada um de nós é um sacerdote. Por quê? Porque nós lemos aí que nós somos sacerdotes de Cristo. Por que nós nos tornamos sacerdotes hoje? Não mais aquele sacerdote, como dissemos, que era no Velho Testamento, mas um sacerdote da graça, na era da igreja, no ministério, no sacerdócio de Cristo, nós nos tornamos sacerdote com Ele. Cada crente é um sacerdote. Sabe por quê? Porque quando Cristo morreu na cruz por nós, e Ele disse, está consumado, o que aconteceu? Lá no templo, aquela cortina que fechava e separava o lugar santo do Santíssimo, aquela cortina que em algumas traduções bíblicas diz véu do templo, na verdade era uma cortina muito espessa e muito forte. Segundo alguns entendidos, necessitava-se 4 juntas de bois para rasgar uma cortina daquela com a sua força. Mas no momento em que Jesus lá na cruz deu aquele brado, está consumado, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, diz a palavra de Deus que aquele véu, aquela cortina, ele rasgou de alto a baixo, de maneira sobrenatural, miraculosa. Aquela cortina rasgou, dando assim de passagem, não é, para o lugar santíssimo. Como o sacerdote era um ministro oficializado, qualificado para o exercício, não é, do ministério de intercessão, de mediador entre Deus e o povo, só ele poderia entrar nesse lugar chamado lugar santo, não é? Na verdade era um deles que era denominado sumo sacerdote. Só esse é que podia entrar nesse lugar santíssimo, assim mesmo uma vez por ano. E quando esse sumo sacerdote ia entrar nesse lugar, era no dia da expiação, o dia em que se fazia a intercessão, não é? E se fazia a expiação pelos pecados de todo o povo. Então, o sacerdote, para poder entrar ali nesse dia chamado dia da expiação, ele tinha que fazer uma preparação antecipada. Tinha que se purificar e tinha que cumprir todas as cerimônias, né, que dizia respeito a essa purificação, porque se ele entrasse nesse lugar e tivesse algum pecado, ele morria ali dentro. Ele era fulminado, não é, pela presença de Deus. Ele não podia ter pecado. Tanto que quando ele entrava nesse lugar, segundo alguns entendidos, ele entrava com uma corda amarrada na cintura e ficava para fora do santo, do lugar santíssimo. E se ele morresse lá dentro, eles puxavam ele pela corda, e ninguém podia entrar nesse lugar. Então, quando Jesus deu aquele brado e esse véu se rasgou, deu passagem a mim, a você, a todos nós. Aleluia! Hoje nós podemos entrar na presença de Deus, porque o lugar santo é o lugar onde a presença de Deus se manifestava. Hoje, você e eu nos tornamos sacerdotes de Cristo, porque nós somos mediadores, ou somos intercessores junto a Deus por aqueles que precisam
da bênção de Deus. Aleluia. É por isso que você se tornou um sacerdote, porque Cristo rasgou esse véu e deu passagem, não é? Pela sua morte, ele deu passagem, entrada livre no lugar santo. Digam graças a Deus. Pois bem, quando Cristo então deu esse brado lá na cruz, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Este véu separava esse lugar. Era ali que Deus recebia o sumo sacerdote uma vez por ano. São Mateus 27, 50 e 51 fala sobre isso. E agora todos nós, com este véu rasgado, nós temos acesso à presença de Deus. Amém? E nos tornamos então sacerdotes, intercessores, por meio de Cristo junto ao Pai. Daí, o nosso sacerdócio principal deve iniciar primeiramente no nosso lar. É onde de fato o sacerdote ou o sacerdócio originou-se lá no Velho Testamento. Por quê? Como nós dissemos, a pessoa para ser sacerdote tinha que ser filho de sacerdote. E era no lar, não é? Era no lar que o sacerdote era treinado, ele aprendia do pai e, portanto, se passava de pai para filho o ofício de sacerdote. Amém, igreja? As vestes sacerdotais, elas nos ensinam grandes lições também. Por exemplo, por cima do chamado manto éfode, não é? Havia um manto que cobria a roupa do sacerdote, era o éfode. O sumo sacerdote, ele usava um peitoral, que era uma placa que eu colocava no peito, né? Era mais ou menos 22 centímetros por 22, quadrado. Era feito de um material formosamente tecido, era lindo. Havia 12 pedras preciosas sobre esse peitoral. Em cada uma dessas pedras tinha um nome de uma das tribos de Israel. Eram 12 tribos. Que significa 12, as 12 famílias, né? A linhagem de Israel. E aí então, em cada uma dessas pedras estava gravado um dos nomes das 12 tribos de Israel. E sobre os ombros do sacerdote, não é? Segundo a tradição, o sumo sacerdote também carregava escrito os nomes dos seus filhos. Então isso nos ensina que hoje, como sacerdotes que somos, nós devemos levar no coração os nossos filhos à presença de Deus, e devemos carregá-los nos nossos ombros espirituais. Amém, igreja? Você que é pai, você que é mãe, você que é um cristão sincero, que serve ao Senhor, reflita sobre isso. Nós, como sacerdotes, ao entrarmos na presença de Deus, nós somos intercessores, principalmente e primeiramente pelos nossos filhos. Nós devemos de levá-los a Deus, carregá-los em nossos ombros diante de Deus. Os nossos filhos, eles são herança do Senhor, diz a palavra de Deus. Isso significa que eles são propriedades de Deus, eles pertencem a Deus. Amém, igreja? Os nossos filhos são do Senhor. E nós devemos de cuidar e zelar por eles diante de Deus com as nossas intercessões. Nunca deixe de clamar a Deus pelo seu filho. Você sabe que uma das orações que Deus jamais deixa de ouvir, né? É a oração de uma mãe.
Porque uma mãe, ela ora com a alma, com lágrimas, e ela exerce essa função diante de Deus. Todos nós devemos estar sempre intercedendo por nossos filhos, ainda que às vezes eles estejam afastados dos caminhos de Deus, mas nós devemos sempre reivindicá-los. Você, meu filho, é propriedade de Deus. Você, minha filha, é propriedade de Deus. E eu não abro mão disso. Você pertence ao Senhor. Você pode ir aonde quiser, aonde você achar que deve. Não adianta. Você pertence a Deus. E você vai voltar para o caminho de Deus, se é que você está desviada. Porque você está nas mãos de Deus, através da minha oração. Eu sou seu pai, eu sou a mãe, e eu estou intercedendo por você. Eu sou um sacerdote dentro da minha casa. Nós devemos, como pais, reivindicar isso nas nossas súplicas, nas nossas orações, e não abrir mão dos nossos filhos. Então, meus queridos, devemos dar aos nossos filhos não só as nossas orações intercessórias, mas principalmente o ensino da palavra de Deus. Como pais cristãos, nós devemos aprender a palavra de Deus, e nós devemos ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, para que eles amem a palavra, porque a palavra de Deus é que vai realmente fazer na vida deles a transformação. Olha o que está escrito no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versos 6 e 7. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Deus falando através de Moisés sobre o dever dos pais para com seus filhos, e ordenando aos pais que ensinasse a palavra de Deus aos filhos dentro do lar. E olha, irmãos, eu fui pesquisar essa palavra inculcar. Eu fiquei, como se diz, inculcado com essa palavra. Inculcar. Aí eu fui pesquisar essa palavra inculcar. O que significa essa palavra inculcar? Significa imprimir no espírito, na alma. Significa apertar para dentro, pisar. Essa palavra ela tem sua origem na palavra latina calcâneo. Inculcar tem origem na palavra calcâneo, inculcar, calcâneo. O que é calcâneo? Calcanhar. Então, inculcar significa, sabe o que? É dar um pisão assim com o calcanhar para poder penetrar, não é? Profundamente. Está difícil de colocar isso na cabeça da pessoa. Isso é uma expressão forte para nos dar a ideia de que nós temos que nos esforçarmos como pais para que os nossos filhos aprendam a palavra, como nós estamos vendo aqui, para que os nossos filhos absorvam a palavra de Deus e a tenham na alma, no espírito. Nós como pais não podemos simplesmente relaxarmos como sacerdotes diante de Deus que somos.
e desprezarmos o ensino da palavra de Deus dentro do nosso lar, principalmente com os nossos filhos. Precisamos de esforço. Lá na nossa igreja nós temos uma escola bíblica dominical. E é o ensino sistemático da palavra, onde a gente aprende. Porque um culto é importante. Eu estou aqui pregando uma mensagem praticamente doutrinária, com a permissão do pastor Carlos, porque doutrina é uma mensagem um pouco delicada, e a gente, na igreja da gente, a gente é responsável pela doutrina, mas na igreja dos outros, a gente tem que respeitar o pastor dela, da igreja. Mas o pastor Carlos, entre nós aqui, nós temos os mesmos pensamentos, ideais, e ele nos permite essa liberdade de fazermos o que estamos fazendo. Isso é uma doutrina, é um ensinamento. Então, a disciplina que nós devemos dar aos nossos filhos é muito importante. E ao virmos para a escola bíblica, nós devemos trazer os nossos filhos para que eles aprendam a palavra de Deus, sejam instruídos na palavra, não é? Somos responsáveis por isso. Às vezes nós queremos dar aos nossos filhos uma escola lá fora, no mundo secular, e nós nos esforçamos para que os nossos filhos se estudem, façam sua faculdade. Nós investimos dinheiro nisso, porque nós queremos que os nossos filhos sejam uma pessoa de bem, mas muitas vezes nós não temos o mesmo esmero, a mesma dedicação para com o ensino da palavra de Deus para os nossos filhos. E às vezes eles acabam não querendo nada com a igreja, né? Mas nós, como pais, devemos, em primeiro lugar, nos esforçarmos para que a palavra de Deus seja inculcada na alma deles, na vida deles. Então, o ensino da palavra de Deus dentro do lar para os nossos filhos é muito importante. Nós vamos aqui citar um dos personagens da Bíblia muito importante, e nós às vezes lembramos desse personagem quando se fala de sofrimento. É o chamado justo Jó, esse homem de Deus que realmente conhecemos muito a respeito do seu caráter, da sua personalidade. Sabemos muito a respeito deste homem que foi exaltado pelo próprio Deus como sendo o homem mais justo que havia na face da terra, e Deus o exaltou para o próprio Satanás. E Deus submeteu Jó a uma prova para mostrar para Satanás e para o mundo que aquele que de fato que ama a Deus de verdade, ele serve a Deus por amor e não por interesses, porque Satanás insinuou para Deus que Jó só servia a Deus e só era bom do jeito que Deus falava, porque Deus, sendo o Deus dele, cercava a vida dele com bens. Mas e se Deus tirasse os bens, a riqueza de Jó, que ele era o homem mais rico da face da terra naquela época, se Deus tirasse isso de Jó, ele iria abandonar a Deus e blasfemar contra o seu Deus. E Deus falou: então, está nas suas mãos, faça dele o que você quiser, só não toca na vida dele. E Jó foi submetido a uma prova sem saber, e esse homem foi fiel. Ele não blasfemou contra Deus, apesar de todos os pesares que ele sofreu, apesar de todas as provações que ele foi submetido, mas ele permaneceu leal e fiel a Deus. Ficou provado que de fato, quem serve a Deus de fato, por amor, por convicção, jamais vai trocar
bênçãos pelo amor de Deus, pela bondade de Deus. Infelizmente hoje muita gente às vezes só fica na igreja, não é? Por algum interesse desta vida, por interesse material. E às vezes se vem um probleminha ou uma prova, ele não resiste e ele fica zangado com Deus porque acha que Deus tem a obrigação de abençoá-lo. Nós vamos ver que na vida de Jó não era assim. Então, a Bíblia nos fala de Jó como um pai. Esse é o outro lado desse personagem chamado Jó. A Bíblia nos fala de Jó como um pai que se preocupava com a santidade dos seus filhos, ao ponto de viver intercedendo por eles junto a Deus com ofertas contínuas de sacrifício. Jó capítulo 1, verso 5 fala disso. Jó era um sacerdote do lar. A sua preocupação era com o bem espiritual de seus filhos. Ele oferecia sacrifícios continuamente por cada um deles. Isso era algo caro e dispendioso em todos os sentidos, porque envolvia matar animais da sua propriedade, envolvia tempo e trabalho, pois eram feitos de madrugada esses sacrifícios. E ele tinha 10 filhos, pelos quais um a um ele dedicava a santificação. Olha só que coisa impressionante, irmãos. Estamos conhecendo o outro lado, a outra face do caráter deste homem, como pai, intercessor, sacerdote do lar, que preocupava-se com a santidade dos filhos, o caráter dos filhos, a vida dos filhos em relação aos propósitos de Deus. De madrugada, ele fazia questão de buscar a Deus e oferecer a Deus sacrifícios intercessórios pelos filhos, cada um dos filhos. Como isso é deveras impressionante, irmãos, para nós, pais cristãos, sacerdotes do lar, hoje. Como estão os nossos filhos, irmãos, em nossa casa, em nosso lar, em nossa família? Então, vamos refletir sobre isso. Então, hoje, infelizmente, há pais negligentes que ignoram totalmente o fato de que eles são responsáveis pela santificação de seus filhos. É claro que Jesus já fez o sacrifício único na cruz, né? O sacrifício irreparável lá no Calvário por todos nós. Mas nós, como pais, temos uma responsabilidade. Nós, como pais, devemos ser intercessores a favor dos nossos filhos, como sacerdotes da nova aliança da qual nós fazemos parte. Amém, igreja? Queridos irmãos, os nossos filhos são herança do Senhor e eles pertencem a Deus. Amém? São propriedade de Deus. E nós não podemos abrir mão disso. Digam graças a Deus. Estamos falando do amor que nós devemos de ter para com os nossos filhos. O amor que nós devemos de ter em relação ao nosso lar, à nossa família, a nossa dedicação. Não devemos esquecer os nossos filhos nas nossas orações, na nossa vida cristã, espiritual. Devemos sim estar intercedendo por eles. Amém, igreja? Interessante, mudando um pouquinho aqui, mudando aqui o ângulo, né? Um pouquinho da mensagem, mas dentro do assunto. Algum tempo atrás eu encontrei com uma pessoa que ela me disse uma coisa que me chamou a atenção.
Ela disse assim: pastor, o senhor já observou uma coisa, que as pessoas hoje, elas mudam de nome, mudam de sexo, mudam de religião, mudam de cônjuge, as pessoas mudam de nacionalidade, mas as pessoas não mudam ou não trocam o seu clube de torcida. Elas não trocam e não mudam o seu time de futebol. Ou seja, quem torce por um clube, quem torce por um time de futebol, não troca o seu time por outro. Não é isso? Você já observou isso? Eu fiquei assim, até surpreso com essa colocação que a pessoa fez. E eu pensei, eu não tinha ainda pensado nisso, né? De fato. E uma coisa interessante, aquela pessoa que torce por um clube ou por um time de futebol, ela também, além de não trocar o seu time por outro, ela sofre com o seu time, né? Porque um time de futebol não dá só alegria, não é mesmo? Ele dá tristeza também quando ele perde. Você está torcendo por um time de futebol aí, Flamengo. Você está torcendo por o time do Botafogo. Aí o seu time ganha, você fica alegre, fica feliz. Aí você está torcendo para o Cruzeiro. Eu brinco lá na minha igreja que eu falo assim: irmãos, eu estou pelejando para levar vocês para o céu. Olha para cima, para aquele azul celeste. Aí eles começam a desconfiar. Brincadeira, porque eu não torço para time nenhum, né? Mas eu levo isso na brincadeira com eles, porque tem muita gente lá que torce de maneira doentia pelo seu clube. Então eu digo, olha para aquele azul, para aquele Cruzeiro do Sul. Aí eles desconfiam, né? Mas eu não torço para time nenhum. Mas você lembra da seleção brasileira jogando com a Alemanha, decisão da Copa? Todo mundo fazendo aquela força, torcendo. E aí, gol da Alemanha. Não, mas o Brasil vai virar isso aí. De repente, gol da Alemanha. Meu Deus do céu. Mas vai ainda dá para virar ainda. De repente, gol da Alemanha. Nossa Deus, que sofrimento, né, irmão? Aí o time da Alemanha vinha chegando para perto do gol do Brasil. A gente já até não chuta não, não chuta não. Meu Deus, que sofrimento. Então o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. Quando a pessoa ama um clube, um time de futebol, ainda que ele perca, ele traga sofrimento, mas ela não troca o seu time por outro, ela continua torcendo. Vai vir outras partidas, outros campeonatos, ela continua ali sofrendo, ou então alegrando. Eu estou dizendo isso porque, irmãos, com todo respeito e carinho, sem ofender, casamento é mais ou menos assim. Deu para você entender? Então eu vou explicar um pouquinho melhor, para você entender. Segura aí. Nós não podemos trocar o nosso cônjuge por outro. Só porque o nosso cônjuge às vezes nos traz alguma dor, algum sofrimento. Tá certo? Porque casamento
também traz problema, traz sofrimento, sofre. Mas se você não troca o seu clube por outro, por que você quer trocar o seu cônjuge por outro? Se nós somos um, se nós temos uma aliança, e se nós amamos a palavra de Deus e cremos nela, e sabemos que os princípios bíblicos com relação ao casamento é casados para sempre, como nós vimos aqui, um grupo casados para sempre. E eu estou dizendo isso com todo carinho e respeito, sem ofensa, irmãos. Nós precisamos entender uma coisa. Tem pastor que não tem coragem de falar isso. E tem gente que se ofende porque o pastor fala assim. Que tem uma ferida nesse sentido. Mas, irmãos, nós temos que saber o que é realmente que está errado e o que está certo dentro da palavra de Deus. O que Deus quer de nós. Nosso compromisso é com Deus e com a sua palavra. E nós temos que respeitar a palavra e temos que obedecer a palavra. Eu não quero dizer com isso que, ao tratarmos desse assunto, a gente não tem nenhuma pretensão de ofender a quem quer que seja. É no mais puro amor cristão que nós tratamos desse assunto. E Deus entende as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos fracassos. Deus entende. E Deus manifesta a sua compaixão para com aqueles que às vezes se deslizam e fraquejam nessa área. Então Deus não está para condenar ninguém. Deus, no seu amor, na sua misericórdia, entende. E nós, como igreja, temos que ter compaixão daquelas pessoas que, lamentavelmente, vivem uma situação assim. Mas nós temos que sim falar do problema, de que Deus não tem prazer, não é? Deus não tem prazer no divórcio, isso é bíblico. Deus não tem prazer na separação dos casais. Deus não tem prazer, porque nós fizemos uma aliança. Noivo, noiva e Deus, quando vem a presença para se casar, a presença de Deus, eles fazem uma aliança. E nós temos uma aliança em que Deus está comprometido nela. Deus está aliançado conosco no casamento. Então, a verdade de Deus precisa ser dita. Não é isso? Eu estava falando hoje aqui à tarde a respeito desse assunto. Eu lembro do pastor Carlos, ao conversar comigo, com o pastor Johnson, que nós estamos sempre juntos, e o pastor Carlos diz uma coisa interessante. O verdadeiro amigo, que é amigo, é aquele que fala a verdade para o outro amigo. O verdadeiro amigo é aquele que fala dos seus problemas e tenta esclarecer e ajudar. Não é amigo aquele que fica escondendo, que fica com receio e não fala a verdade. Então, Deus é o nosso melhor amigo. Ele fala das nossas fraquezas, dos nossos erros, pecados, e nos chama a atenção. Porque Deus quer nos abençoar. Deus quer resolver os nossos problemas. Ele quer nos ajudar. Mas nós temos que ser sinceros diante dos nossos erros, fraquezas, e nós temos que dizer: Senhor, eu estou com esse problema, eu errei, eu peço perdão, eu quero consertar, Senhor, a minha vida, eu quero consertar a minha vida. E Deus então vai, sem dúvida alguma, se voltar para nós e vai sim nos abençoar, porque Deus é misericordioso e amoroso. Então, ao tratarmos desse assunto, é com misericórdia, é com compaixão que nós abordamos essa questão.
porque é delicada, é melindrosa. Qual a igreja hoje que não temos, ou que não tem os seus problemas com relação a esse assunto? Mas não seja por isso que nós vamos ficar zangados, melindrados ao falarmos do assunto. Não vamos diante de Deus, porque Deus sempre tem o melhor para nos dar. Então, nesta noite, nós queremos deixar essa palavra, irmãos, e queremos orar por você que está vivenciando um problema nesta área conjugal, sentimental. Deus quer tratar com você, quer tratar conosco nesta área. E Ele quer fazer um milagre na sua vida, transformar a sua vida. Importante nós entendermos isso. Então, o amor, verdadeiramente amor de Deus, é o amor sofredor. Não foi isso que Paulo diz, o apóstolo? O amor tudo sofre, tudo suporta. Esse é o ágape. O amor de Deus por nós é o amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É o tipo de amor que nós precisamos ter no lar, na família, no casamento. O ágape de Deus. Mas que é um tipo de amor que tem que ser cultivado com a oração, com a comunhão, com a presença de Deus. Tem que ser cultivado para que ele de fato possa ter efeito na nossa vida, ter poder na nossa vida. O ágape de Deus. Então, o amor é sofredor. Ninguém ama simplesmente para sorrir, para bailar, não é? Tem gente que diz assim, quando vê uma pessoa com problema no casamento, diz assim: você é feliz com essa pessoa, fulano? Não sou não. Então chuta ela e vai em parte para outra. Mas esse não é o princípio bíblico cristão. São os ímpios que vão dar esses conselhos. Aqueles que não creem na palavra, que não acreditam na palavra, e nem no Deus do impossível, o Deus dos milagres. Por quê? Pela palavra de Deus, nós sabemos que o amor é sofredor. A felicidade, na verdade, que é amor, ela não é simplesmente só prazer, só alegria, não. A felicidade, às vezes, ela nos traz sofrimento, ela nos traz dor. E às vezes, na família, no casamento, no lar, nós sofremos. Mas a força do amor ágape vai nos dar simplesmente condição de nós vencermos, superarmos os problemas. Amém, igreja? A força do amor, do ágape de Deus, vai fazer com que nós possamos triunfar. Então, eu quero finalizar aqui a minha palavra, com uma frase que eu li no para-choque de um caminhão. Eu estava dirigindo e no para-choque do caminhão atrás estava escrito assim: eu vivo todo arranhado, mas eu não largo a minha gata. Achei engraçado. Esse ama, né? A esposa ama o casamento mesmo. Nós precisamos, né, irmãos, no lar, no casamento, aprender que o amor não é só prazer, não é só ser feliz, como muita gente diz. Não. O amor é sofredor. Se você sofre com seu time de futebol, por que não também suportar, às vezes, um sofrimento no relacionamento conjugal? Porque isso vai passar. E
persistindo, não é? Na força desse amor é que nós vamos triunfar, nós vamos vencer. Amém? Eu quero deixar essa palavra para a igreja, pastor Carlos, e parece que o senhor agora vai... Então nós vamos agora ministrar a unção das alianças. Nós vamos estar aqui à frente com o pastor Carlos, nós vamos estar ungindo as alianças. Olha, a aliança, ela tem dois lados, não é isso? Ela tem o lado íntimo, que é essa parte interna, que toca na nossa carne, não é? O lado interno significa intimidade, é o contato, a intimidade que nós temos, né, com o nosso cônjuge. A aliança tem o lado íntimo, o lado interno, e ela tem o lado externo, que é essa parte aqui que está no exterior da aliança. E esse lado externo, o que significa? Significa temor, respeito. Muito importante isso. Quando uma pessoa olha para a mão da gente para saber o que a gente é, se é casado, se não é, ela procura a aliança. Se ela vê a aliança, ela fala: esse aí está comprometido, né? Tem que respeitar. Não é isso? Tem que respeitar. Então, é o respeito. E a pessoa que usa também, usa por temor de Deus. Eu tenho uma aliança, não é? Eu tenho um compromisso. Temor de Deus, temor, respeito ao seu cônjuge. A aliança está à mostra. Então é importante a unção que nós vamos ministrar. Se você não está com aliança, não precisa ficar com vergonha, não. Nós vamos ungir o seu dedo anular, não é, pastor? Vamos ungir o seu dedo anular, certo? Mas você vai mentalizar a bênção de Deus no seu relacionamento conjugal. Buscar em Deus a solução. Então nós vamos agora ministrar a unção das alianças. Quero consagrar o meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar o meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará na sua presença. Com bom perfume, meus filhos irão
perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, será em vão construir, será em vão construir, será em vão construir, será em vão, se o Senhor não guardar esta cidade, se o Senhor não guardar esta cidade, se o Senhor não guardar esta cidade, será em vão vigiar, será em vão vigiar, será em vão vigiar, será em vão. Vamos nos colocar todos de pé então? Nós vamos agora levantar um clamor a Deus. E você vai apresentar a Deus a sua aliança que foi ungida. E você, que por acaso não veio à frente, mas quer uma bênção, também você pode apresentar as suas mãos a Deus, mentalizar para Deus o seu pedido. Esta pessoa por quem você quer uma bênção de Deus, ou para quem você quer uma bênção de Deus. Aqueles que estão enfermos, doentes, aqui presente, ou em casa, ou no leito do hospital, você vai colocá-los diante de Deus agora. Vamos colocar diante de Deus os desejos do nosso coração agora, e vamos estar clamando a Ele, não é por socorro. Vamos crer que o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, o Deus dos milagres, o Deus do impossível, o Deus da Bíblia, é o Deus nosso hoje. E vamos crer que Ele quer o melhor para nós. Creia no milagre, creia no poder infinito de Deus. Então, faça isso. Leve o seu pensamento a Deus. Grande e soberano Deus, Pai das luzes, de onde procedem as boas dádivas e de onde provêm os dons perfeitos. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que disse: todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Em tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Ó Deus Todo-Poderoso, olha neste momento com os teus olhos de bondade, de misericórdia para todos aqueles que aqui estão aguardando, Senhor, um milagre, uma bênção do Senhor. Contempla, meu Deus, com os teus olhos de bondade cada um dos teus filhos e vê, meu Deus, suas necessidades espirituais, materiais, físicas, emocionais, financeiras, sentimentais. Deus, toca com teu poder para sarar, para livrar, para curar, para libertar. Realiza os teus milagres.
opera as tuas maravilhas. Faça, meu Deus, a tua obra acontecer na vida de cada um dos teus filhos, no poderoso nome de Jesus. Nos levantamos contra as forças contrárias, as forças do mal, e as rechaçamos pelo poder do Senhor. E ordenamos agora que desfaça-se todo o poder do mal e saiam destas vidas tudo que não presta, tudo que não provém de Deus. Vai embora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Deus, restaura este casamento, Senhor. Traze de volta aquele que está distante, afastado. Realiza, Senhor, as tuas obras poderosas. Que haja cura, que haja libertação pelo teu poder. Que haja, meu Deus, transformação de vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, alcance os lares representados, as famílias representadas aqui. Oramos pelos nossos filhos, pelas nossas criancinhas, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes. Suplicamos-te, ó Pai, que guarde-os do mal, que desfaça toda e qualquer força maligna na vida dos nossos jovens. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Briga de marido e mulher só pode durar 5 minutos. Entendeu? 5 minutos já é uma eternidade. Acabou de discutir com a mulher, chega perto dela, pede perdão, ou vice-versa. Entendeu, irmãos? Porque essa que está ao seu lado foi Deus que te deu. E esse marido que você tem ao seu lado foi Deus que te deu. Estende tuas mãos aqui para a arca do projeto de vida 2015. Aqui está o seu pedido. Se você ainda não colocou aqui o seu pedido, coloca o teu sonho. Como que Deus vai te abençoar se você não pede? Você não explica para Deus, não fala para Deus o que você quer? Deus, aqui está o sonho de muitas pessoas, Pai. Moças solteiras, moço solteiro que quer casar, Pai. Visita agora o sonho deles. O sonho dessa família, ó Deus, que é uma casa própria, um carro, uma melhora de vida, ó Deus. Está na mão do Senhor. Porque a tua palavra diz no Salmo 24 que tudo que existe no planeta Terra é do Senhor. Aqui está o teu povo, em nome de Jesus. Põe a mão nessa criancinha, visita as crianças. Lembra que amanhã vai ser uma bênção. Irmão, não deixe de trazer suas crianças amanhã. Faz uma forcinha, traz as crianças. Porque, olha, é muito importante as crianças saírem amanhã aqui. Corredor dos milagres para as crianças. Deus, põe a mão nas crianças. Guarda nossas criancinhas, ó Deus. Livra da maldição dos homens sanguinários. Pai Santo, protege nossas crianças, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pastor Mariano, muito obrigado, porque o Senhor aceitou nosso convite. Eu agradeço o Senhor por esse trabalho tão importante que o Senhor fez hoje,
Tenho certeza que esse povo que ouviu o senhor à tarde e agora à noite, a história deles vai mudar. Eu agradeço ao senhor, que Deus abençoe o senhor poderosamente. Venha receber uma palavra encorajadora para enfrentar as dificuldades impostas sobre as famílias. Todas as quartas, venha clamar, você e sua família. Venha aprender princípios importantes para termos uma família que permaneça firme diante das dificuldades. Próxima quarta, às 19h30, participe, traga sua família, pois o poder da palavra de Deus irá mudar a história da sua família. Minha família é por ti abençoada.